Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui dentro do canal e aproveitar ao máximo todo o conteúdo que tem aqui. É um canal que existe aí desde 2010, então aproveite, tem muito conteúdo aqui de aprendizado principalmente e diversos conteúdos aqui de análise, como essa análise de fechamento que existe desde 2010. Deixa um like, um joinha para essa análise se ela for útil para você de alguma forma. Vamos lá, vamos começar falando aqui do Ibovespa. No pregão de hoje tivemos um dia aí de estabilidade, mais 0,02%, um candle de definição, ao iniciar o teste de uma região importante aqui de suporte. Eu já tinha comentado aqui a região dos 124.620 a 124.380, região de suporte. Primeiro patamar é esse. Essa região do fundo é a mais relevante, que vai dos 380 até dos 124.380 até os 123.777. O Ibov continua dentro de um movimento de queda, com máximas descendentes, uma sequência de máximas descendentes, onde o caminho mais provável, falando de probabilidade, pelo que está acontecendo, é de vir a reverter a tendência de alta de curto prazo. O que vai gerar um sinal a favor ainda dessa tendência de alta de curto prazo que ficou enfraquecida é um fechamento mais forte aqui acima da média exponencial de 10 períodos, média de comportamento aí dos últimos 10 pregões, e uma nova máxima na sequência. Ideal que fechasse acima dessas máximas aqui anteriores, desses dois candles aqui principalmente, mas já fechando acima da média já seria um sinal um pouco mais positivo de recuperação e até de fortalecimento dessa atual tendência de alta que enfraqueceu. Seguindo para o dólar no pregão de hoje alta de 0,59%, amanhã a gente tem vencimento do dólar, vai sair do WDOH 25 para WDOJ 25, então fica antenado, a partir do próximo pregão você negocia já com um novo código. Dólar vindo para um fechamento aí acima, não fechou ainda, mas vindo para um fechamento aí acima numa zona de resistência dos 830, 5.830, está um pouco acima nesse momento. E lembrando, um rompimento dessa região de 850 é um sinal de mudança da sua tendência de baixo. Pelo menos vai ficar com a tendência indefinida e mantendo esse atual viés de alta aqui o dólar. Para voltar a trazer realmente um aspecto mais negativo, o dólar teria que voltar para baixo dessa região aqui média, mais essa região aqui que é um patamar em torno dos 5.780. No gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui, eu falei do Ibov e já pulei para o dólar, né? Não falei do mini índice, mas eu vou voltar para o mini índice. No dólar, a gente tem no gráfico de 60 minutos aqui, ó, a gente tinha já um cenário mais positivo, que seria um foco um pouco maior em buscar oportunidade de compra se viesse testar aqui, vou pegar até um gráfico de 30 minutos, ó, viesse testar aqui a região da média e proporcionasse alguma sinalização de alta aí para cima até desse patamar aqui dos 800, 5.801, e isso aconteceu, favorecendo mais buscar operações de compra. De novo, bate aqui em relação à região da média e está vindo aqui para cima. Então, vai mantendo um aspecto mais positivo, apoiando mais a operação de compra, nesse momento, no cenário do intraday. Então, fundo ascendente, um gráfico de 10, de 5 minutos, preferencialmente mais próximo da média, fica mais para compra. Para voltar a trazer algum aspecto mais positivo para buscar operações de venda, o ideal seria abaixo dessa região aqui, para pegar aí a operação de tendência, né, estratégia de tendência abaixo dos 824, ou seja, abre caindo e passa a proporcionar sinalizações de baixa abaixo da região dos 824. Seria primeiro até oscilar abaixo dos 820, quebrando aqui uma leve estrutura de alta no gráfico 60 ou mesmo de 30 minutos, e na sequência topos descendentes aí, ou mesmo pivô de baixa, principalmente topo descendente ficaria mais para venda. Voltando aqui para falar do mini índice, né, que eu terminei pulando aqui sem querer o mini índice. No mini índice, eu fui na sequência que normalmente eu vou quando eu estou fazendo o radar da semana, que eu falo do Ibovespa, depois do dólar, depois do DI, o DI eu sempre falo no final de semana, e aí depois vou falando de S&P 500, de petróleo, de minério, vou para Petro, Vale e os 5 índices setoriais, é a sequência do radar da semana. Mas vamos lá, mini índice, dentro de um movimento de baixa, deixa eu tirar aqui a questão, deixa eu só ver se eu tirei a questão do ajuste, a gente já tem ali a perda da mínima desse fundo aqui, que não é algo legal. Gráfico de 60 minutos, olha o que aconteceu aqui, tivemos esse movimento de subida e um topaço aqui no mini índice. O
que isso favorece? Buscar operações de venda. No primeiro momento, próximo pregão estaria mais interessado em olhar para isso aqui, ó, buscar a posição de venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo, assim, para arriscar um pouco mais. Se a gente pegar aqui, ó, subiu, caiu, sobe, algo parecido, como se você estivesse espelhando o que está acontecendo aqui para trás. Esse movimento espelhou esse aqui, e esse aqui está espelhando algo nesse sentido. Então, se gerar aqui um topo descendente, possibilidade de trabalhar numa venda, ou gerando pivô de baixo, seria algo semelhante ao ombro, cabeça, ombro, que apontaria mais para baixo. Enfim, de maneira geral, sinalizações de baixa abaixo dessa região aqui, ó, que é no patamar ali em torno dos 126,285, vai apoiar mais e buscar operações de venda no mini índice. Para olhar um pouco mais para a compra, eu sinceramente olharia um pouco mais se ganhar bastante força aqui para cima, vamos supor, abre muito forte para cima, devolvendo esse candle de baixa, ou seja, devolvendo esse candle de baixa, vindo para cima da máxima dele, 127,050, e a partir disso, depois desse 127,050, se sustentar acima dessa região aqui assim, ó, passar a proporcionar sinalizações de alta acima da média, a média já ficando mais aqui para dentro e preferencialmente acima de uma região aí por volta de 127,885, 880. Seguindo para a gente falar agora aqui das ações, a PetroR4 no pregão de hoje abriu com forte gap, a gente teve resultado da Petro, e aí o mercado não reagiu bem. Essa não reação bem aqui da Petro, perde essa mínima anterior, desse movimento de alta, quebra então a estrutura de alta, volta a ficar num cenário de indefinição da tendência, ruim para swing trade. Por exemplo, o que estava de olho para comprar esse ativo? Alguma sinalização de alta aqui, de superação da máxima desse candle. Olhando para o gráfico de 120 minutos, que eu tinha mencionado, ideal fechar acima ali da média com nova máxima, seria o mais interessante. Mas no gráfico diário, principalmente superação da máxima no candle anterior, quebrar a sequência de máximas descendentes. Não aconteceu. Opa, vou comprar a ação que está agora no suporte. Pode até dar certo, mas não seria a minha estratégia em cima de PetroR4. Na verdade, nesse momento eu já ficaria um pouquinho mais de olho em avaliar aqui no gráfico 120 minutos alguma posição de venda, se aproximar ali da média, testar a média, gerar um sinal de topo, com um stop aqui em cima, tentaria buscar algo em termos de venda. Pelo gráfico semanal, muito ruim também o que aconteceu, que veio aqui, ó, rompeu para cima e rompe para baixo, já não é legal. Não ficou interessante, pelo menos não está dando um sinal assim, nossa, isso aqui é compra na certa. Não, apesar da tendência de alta de prazo mais longo, não consigo visualizar dessa forma ainda não. Olhando agora para Vale 3, tivemos um pregão de queda. Lembrando, a Petro caiu 3,53%, Vale 0,74%. A Vale vai fazendo a correção da sua tendência de alta, que será revertida se ela retornar abaixo de 54,72. Para buscar uma oportunidade de compra no papel, primeira alternativa, a oportunidade de compra a favor da tendência. Primeira alternativa, superação da máxima de hoje, que ficou em 56,99. Tentando pegar no movimento ali mais para essa região de preço aqui, essa faixa de preço ali por volta dos 59,40, 59,74. Outra possibilidade de entrada, aí já teria que acontecer um pregão batendo aqui nessa região e gerando um sinal de alta no decorrer da próxima semana, que lembrando, próxima semana, carnaval, retorno da bolsa só na quarta-feira, a partir das 13 horas. Então teremos um pregão reduzido na quarta-feira de cinzas, a partir das 13 horas. Então amanhã, fechamento aí do mês e depois carnaval, retornando só na quarta-feira à noite. Aqui, então, seria essa outra alternativa de entrada para Vale 3, enfim, ainda a favor da tendência de alta. Se ela bater nessa região aqui dos 55,70, arriscando um pouco mais, bateu aqui, gerou algum sinal de fundo no 120, vou arriscar uma entrada aqui com stop aqui. Risco um pouco maior, porque se isso acontecer já no decorrer do pregão da sexta, você fica comprado ali num gráfico de menor periodicidade, com alguns pregões acontecendo na segunda e terça-feira sem a bolsa estar aberta, você tem um risco um pouquinho maior na posição, visto que é um ativo ainda que pelo gráfico semanal a tendência é de baixa. Olhando agora para as operações que eu tenho em aberto, o Magazine Luiza fechou aqui em queda de 0,68%, nenhuma mudança em relação à posição comprada que a gente tem, nenhuma alteração. Itaúsa fechou em alta, 0,33%, mas ainda mostrando fraqueza para subir, não está conseguindo aqui, mantendo-se com fechamento abaixo da média, o que não é algo bom
para a nossa posição, mas nenhuma alteração por enquanto. Semin caiu 0,75, eu já mudei o stop dessa operação. Mais detalhes está lá dentro do aplicativo DV Invest em relação ao novo stop para essa ação. Destaques do dia: Embraer, alta de 12,12%. A ação realmente deu uma estilingada forte para cima. Depois disso aqui, a ação foi lá embaixo, não perdeu essa mínima, não quebrou a estrutura de alta, isso é o ponto positivo, mas fraquejou para subir, gerou uma sinalização para baixo aqui, tem até uma perda de mínima e conseguiu anular. Esse é o ponto positivo aqui, ó, anulou um sinal de baixa e voltou para cima da média. Então, pelo menos um rastro aqui que voltou a ganhar força. Mas falar assim, ó, nossa, estava previsto que ia acontecer, era muito provável que acontecesse algo nesse sentido, não dava para ter essa expectativa falando, olhando só aqui para o gráfico dentro do que estava acontecendo. Apenas teve uma reversão aqui de topo, e isso foi algo bom, que criou uma expectativa favorável a favor da tendência de prazo maior, onde isso estava acontecendo no gráfico semanal, que é em cima da média de comportamento dos últimos 10 pregões, que é essa aqui, ó, no gráfico diário, é de 50 períodos. Então, o ativo está dentro da tendência de alta em todos os prazos operacionais. Opa, eu vou comprar essa ação aqui. Não seria a minha escolha. Eu aguardaria se for para uma melhor relação de retorno pelo gráfico diário, fundo ascendente, ou sendo um pouquinho mais agressivo devido à abertura de volatilidade, cai aqui no 120, gera um sinal de alta mais próximo da média, testando ali algum nível de suporte, ou topo anterior, ou retração de Fibonacci, ou esse topo anterior aqui, ó, ou retração de Fibonacci daqui para cá, ou a média, seriam os pontos que eu olharia para buscar alguma entrada a favor da tendência de alta de Embraer. E na outra ponta a gente teve uma queda de 3,21% de Brasil Foods. Até foi pouco, né? Falando assim, sendo bem sincero, foi pouco pelo que ela já estava caindo no pregão. Chegou a bater queda superior a 8%. E fechou em queda de 3,21%. Não é tão longo, não é tão forte assim essa queda. Agora, pegando o gráfico semanal, temos várias semanas consecutivas de queda. Ativo testando região de suporte anterior, o que gera uma expectativa de ter algum processo de repique dessa queda, alguma correção dessa queda. Primeiros desafios aí para uma correção, na casa dos R$20,50. Depois disso, mais relevante vai ficar entre a média móvel exponencial de 10 períodos, 10 semanas, que está em 21 e 25, e na sequência 22 e 25. Arriscar a compra aqui, já tem algum sinal de alta? Não, mas se ela voltasse para cima aqui dessa média, depois de ter batido aqui, batido de novo e caído, se ela volta para cima da média, eu já passaria a olhar com carinho para arriscar a compra aqui a favor desse possível repique de alta que eu mencionei lá no gráfico semanal. Só aqui de cara arriscar a compra e venda nesse ponto que eu falei, já depois de várias semanas caindo, em cima de nível de suporte, arriscar a venda aqui não seria a minha escolha. Próximo ativo, BPAN 4, a ação subiu 0,58%. A tendência aqui, ó, de forma resumida, né, os grandes movimentos. Aqui tem uma enrolação, mas foi daqui para cá, toda a enrolação, e fez isso aqui para cima. Beleza. O que seria interessante acontecer para buscar a compra no papel? Sinal de alta acima dessa região aqui. Ela até tentou fazer isso aqui, né, o candle, aqui para mim não seria uma entrada por conta do tamanho do candle, a distância que seria o tamanho do stop para isso aqui, ó, é desproporcional. O stop seria maior do que a proximidade das duas resistências, essa aqui e mais esse topo aqui, que ela terminou respeitando aqui e caiu. E aí ela vem para baixo dessa região aqui que enfraquece a tendência de alta, não reverte, mas enfraquece. Abrir compra nessa ação só se conseguir fechar aí no BPAN 4, tiver um fechamento acima das médias com nova máxima na sequência que eu comentei para o Ibovespa, fazer algo que deveria acontecer para o Ibovespa para a gente recuperar um pouco a expectativa de alta a favor da tendência. Então é isso que levaria a arriscar alguma compra em BPAN 4 falando de swing trade. O que seria ruim ainda para quem está comprado nesse papel, ela voltar para baixo dessa mínima aqui, que é lá na faixa 6,79, porque ela anularia um candle que representou força por parte dos compradores, rompendo topos anteriores aqui, ó. Então isso seria algo negativo e ampliaria a chance de seguir a queda em busca de níveis de suportes aí na faixa dos 6,65, depois na faixa dos 6,56.
CIA-B3, lembrando, estou pegando os ativos aqui de solicitação de análise. CIA-B3, alta forte hoje de 10,17%. Também teve divulgação de resultado. Ponto positivo dessa alta, retorno para cima de o que era nível de suporte, não só para cima da média, que já é um primeiro ponto, que poderia funcionar como resistência, já voltou a fechar acima. No primeiro teste aqui dela, já voltou a fechar acima. Segundo ponto, voltou para cima desses fundos aqui anteriores. Então, isso é um aspecto favorável. Abrir compra aqui, com stop aqui, com esse topo próximo aqui, se eu pego aqui, divido aqui, ó, se eu entro aqui nesse ponto, eu vejo que eu tenho um stop grande e um topo ou uma resistência próxima, menor do que uma relação de torno de 1 para 1. Nesse caso, alternativas, gráfico, por exemplo, 120 minutos, ficar de olho numa possível sinalização de alta de fundo ascendente aqui para arriscar alguma compra aí para cima da média. Abaixo da média não faria, não. Tem que ser acima da média móvel ali de 10 períodos, pelo menos. Não precisa bater na média, mas ideal que é isso aí, gerar algum sinalzinho de alta para arriscar uma compra nesse ativo. Ou depois, se ela já abrir subindo, acima desse patamar aqui, na faixa ali dos R$10 no redondo, sinalizações de altos também continuam encaixando a possibilidade de abrir compra em CIA-B3, para trabalhar com stop mais curto e tentar pegar um pedaço desse movimento de subida. Essa ação está com a tendência de curto prazo, vista pelo gráfico diário, indefinida, porque aqui ela perdeu a tendência, ela retoma a tendência de alta se ela superar essa máxima aqui. Está localizada em 10,78. A Marfrig terminou o pregão de hoje com bela alta de 8,9%. A ação vinha dentro de uma tendência de baixa. Cadê? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Começou muito fraco o movimento de subida, e aí com o resultado da empresa aí, o mercado num primeiro pregão, quando eu falo isso num primeiro pregão, porque de repente no pregão seguinte já reverte completamente a reação inicial do primeiro pregão, mas começou bem aqui, ganhando bastante força, 8,9%. Então estava fraco a correção, que é o normal de uma tendência de baixa, e agora ela ganhou força nessa correção, enfraquecendo a tendência de baixa. A tendência de baixa será revertida se ela superar os R$15,40, a máxima de hoje ficou em 15,33. Se ela superar esses 15,40, é o ativo que eu ficaria atento aí nas próximas semanas, ou seja, lá no decorrer do mês de março, para buscar oportunidade de compra de swing trade através de sinais de alta acima de níveis de suporte, pelo menos acima dos R$14,75. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Será que dá para pegar pelo 120? Dá também, dá para ficar de olho no 120, está na resistência, ficou aqui de forma mais lateral, aqui assim, ó, falhou aqui o meu mouse aqui. Ficou aqui mais lateral, a média vai subindo, e aí vem, faz o rompimento, possibilidade de arriscar uma compra e botar o stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade da subida aí de Marfrig. O outro ativo é Prio 3, para a gente fechar aqui, subiu 5,61%. É uma ação que vem mais fraco do que a média, que é o Ibovespa, vinha na tendência aqui de baixa, topos e fundos descendentes, só puxando, estilingando para baixo. Se pegar o gráfico semanal vai ficar um pouco mais claro o movimento de queda que ela fez, perdendo os fundos anteriores. O principal desafio nesse repique de alta que ela está gerando ali no gráfico diário está em torno dos R$39. Para ela mudar a tendência dela de baixa do gráfico semanal, ela tem que retornar acima desse nível de preço aqui, lá para cima dos 43,71. E no curto prazo, para ela mudar a tendência de baixa do gráfico diário, ela tem que retornar para cima desse preço aqui, ó. Então ela teria que retornar acima dos 39,89. Dá para perceber que antes disso tem toda uma região de fundos anteriores bem relevante aqui, ó, bem relevante. Então, onde encaixaria mais entrada aqui? Se fosse arriscar a compra nesse repique de alta, comprar aqui com essa resistência próxima, não faria. Mas se no intraday ela cair um pouco mais aqui, gerar um sinalzinho de alta no intraday, até no gráfico 60 minutos, 120 ou 60 minutos, daria para olhar com carinho, porque aqui no 60 ó, ela quebrou já a tendência de baixa aqui, e se ela cair aqui assim, ó, proporcionar alguma sinalização de alta, seria uma forma de buscar uma entrada com espaço um pouco maior, com stop mais curto e com espaço maior para a região de fundos anteriores que eu mencionei, que fica lá em torno dos R$39. E o ponto mais alto da resistência, R$39,65, olhando aqui pelo gráfico intraday, R$39,65 a R$39,89, zona de resistência mais relevante aí para
Prio 3, que permanece, apesar da alta de hoje, permanece dentro de um contexto de tendência de baixa no gráfico diário e no gráfico semanal. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento e pregão. Um grande abraço e até a próxima.